Glória a Deus. Eu quero declarar hoje sobre você que nós temos um tema que talvez seja um tema bem profundo. E óbvio, eu separei essa mensagem entre hoje e a próxima semana, embora seja o mesmo tema, serão mensagens diferentes por conta da amplitude do tema. Nós estamos numa série falando sobre crescendo em Cristo, crescendo em Jesus, ou crescendo na nossa vida cristã. E a Bíblia nos fala e nos revela que a intenção de Deus é que você cresça, que você não seja um eterno menino, mas que você cresça espiritualmente. E é por isso que o Senhor me deu esse tema maturidade espiritual. Eu já preguei sobre isso, não totalmente essa mensagem, mas parte dela logo no início da igreja, onde eu falei bastante acerca de maturidade. E hoje o Senhor me pediu para falar novamente sobre maturidade. E quando eu penso sobre maturidade, eu penso: Senhor, me dá o coração certo para que eu fale com o teu povo. Por isso eu estou me colocando diante de você hoje como um pai falando a filhos espirituais. Eu estou me colocando com um coração pastoral falando a ovelhas. Por quê? Porque o tema de maturidade mexe com as nossas estruturas. O tema sobre maturidade nos tira da zona de conforto. E o grande dilema de todo pai é se de fato os nossos filhos estão prontos para a vida. O grande dilema de todo pastor é se de fato as nossas ovelhas estão preparadas para se encontrarem com Deus. Eu quero que os meus filhos, quando casarem, tenham um casamento e não precisem se divorciar. Eu quero que as ovelhas que aqui estão, elas possam ser frutíferas quando elas estiverem vivendo a sua vida na sociedade, mas mais do que isso, que elas estejam prontas a se encontrarem com Deus. Não sou o tipo de pastor que vou trazer uma palavra motivadora para você quando você precisa de uma palavra de correção. Não sou o tipo de pastor que vou focar no seu sorriso quando você precisa chorar. E quem sabe esse seja o papel do pai. O papel do pai não é agradar o filho, o papel do pai é amar ao filho. No amor eu agrado os meus filhos, mas no amor muitas vezes eu desagradarei os meus filhos. E sabe por quê? Porque o amor é sobre fazer o que eles precisam, não necessariamente o que eles querem que seja feito. Por isso eu quero que você receba essa mensagem de hoje com o coração aberto, porque eu estou falando como a filhos espirituais, e eu tenho a responsabilidade de em breve, quando o Senhor voltar, eu estarei na presença dEle, dando conta de você, dando conta da sua vida, dos dias e dos anos que você esteve aqui, o que eu ensinei a você, porque você será diante de Deus pedido contas por aquilo que foi entregue a você, mas Ele me pedirá contas daquilo que Ele entregou a mim. E eu digo, as vidas que estão hoje assentadas aqui, elas estarão numa lista onde o Senhor me pedirá conta, e eu quero ser fiel ao Senhor, eu não quero ser omisso ao Senhor. Por isso, nessa mensagem hoje, eu quero entrar no nível profundo, e se você se sentir desconfortável, eu vou dizer: eu estou aqui para amar você, isso é, para dar o que você precisa, e não necessariamente o que você quer, porque nem sempre o que você quer é o que você de fato precisa, mas o que você precisa, Deus vai gerar vida em você, Deus vai gerar transformação, e Deus vai gerar mudanças profundas no seu coração. Quando eu olho ao redor, uma das coisas que eu percebo é uma ideia de uma igreja pós-moderna, uma igreja que motiva meninos a continuarem sendo meninos. Não gostaria de expor ninguém, mas enfim, está na chuva para se molhar. Existem pregadores que são treinados especificamente para massagear o ego de pessoas. Existem pregadores que na maioria das vezes não são pastores de igreja local, eles são apenas pastores que fazem eventos e ganham muito dinheiro com isso, e eles ganham dinheiro entretendo a igreja,
fazendo a igreja se sentir confortável demais. E eu recebo inclusive alguns desses vídeos. Tem um pastor que senta num banco e ele tem um óculosinho redondo e ele fica falando, as palavras são extremamente motivacionais. E eu vejo muitas pessoas que pegam esses vídeos e elas repassam dizendo: está vendo, tem gente falando de mim. Cara, ela está passando a perna em alguém, mas ela está reclamando porque tem alguém falando dela, e Deus está dizendo que eu sou especial e que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Escute, a igreja pós-moderna se tornou um berçário para manter crianças vivendo na infantilidade, crianças que cresceram fisicamente, crianças que alcançaram o patamar de ter filhos, talvez de ser um empresário, mas elas continuam como bebês espirituais, elas continuam chorando por coisas que elas já deveriam estar suportando e conseguindo superar. Essa igreja não foi chamada para gerar meninos, essa igreja foi chamada para gerar filhos maduros na palavra, filhos maduros na fé. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso é chamar você à maturidade. O que isso significa? Chamar você ao compromisso. E é por isso que a Bíblia, ela nos mostra, pelo menos dentro do que eu estudei, fiz essa pesquisa muitos anos atrás, ela nos mostra duas perspectivas bíblicas acerca da maturidade que eu gostaria de trazer para você. São dois cenários que a Bíblia nos fala sobre maturidade. O primeiro cenário é o casamento, onde ela fala sobre o noivo e a noiva, sobre o marido e a mulher. O segundo cenário é a paternidade, é o relacionamento do pai com o filho, é o pai passando a bênção da primogenitura para o filho. O primeiro cenário, que é o casamento, quando a Bíblia começa a falar sobre maturidade, ela fala sobre a bênção do casamento, e ela fala sobre a noiva, e a noiva é a igreja do Senhor, a noiva é a igreja do Senhor. Então vamos ler o que o texto diz em Efésios capítulo 5, Efésios 5, do versículo 25 ao 27, a palavra diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu dizer, o que Cristo fez pela igreja? Ele, fala comigo, ele amou a igreja, e ele se entregou por ela. Eu quero que você note, quando Deus está ensinando a palavra para os discípulos, ou para as pessoas que iriam ler depois, Ele está mostrando o padrão, e Ele está ensinando os conceitos. Ele diz: maridos, amem a sua esposa, as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja. Aí ele completa dizendo o que é esse amor, como que o marido pode amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E essa entrega não foi entrega qualquer, foi uma entrega da vida. Jesus morreu pela noiva, Jesus se sacrificou pela noiva. Mas por que ele fez isso? Versículo 26, para a santificar. Santificar, aí ele diz, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então ele está falando de uma noiva espiritual, obviamente. Ele está falando da igreja, e ele está dizendo: a igreja, através do sacrifício de Jesus, ela vai sendo santificada, vai saindo a impureza, vai saindo os maus pensamentos, vai saindo a má índole, vai saindo as características do mau comportamento, do mau caráter. Ela vai sendo santificada. E como que ela vai sendo santificada? Através da purificação. Aí ele diz aqui que é feita com a lavagem da água. Quando a gente quer limpar alguma coisa, a gente usa água. A água vai limpar, vai purificar. Só que ele está falando que essa água é pela palavra. Então a igreja espiritual, eu, você, a Logos, ela precisa entender que Cristo não morreu para a gente continuar nas velhas obras. Cristo não morreu para a gente continuar pecando. Cristo não morreu para a gente continuar vivendo na prática do pecado, mentindo, fofocando, roubando, blasfemando, com pensamentos impuros. Cristo morreu para nos purificar, e Ele nos lavou pela água. Ele está dizendo, através da palavra. Então é a palavra que vai nos limpando como igreja.
A palavra vai tirando as crostas de sujeira que tem na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai arrancando as raízes, os cânceres que a gente foi recebendo de mau comportamento genético, emocional lá de trás. Ele vai tirando tudo que não presta de nós através da palavra. Note, ele está fazendo isso pela noiva, ele está fazendo isso pela igreja, por isso que ele se entregou. E no versículo 27 ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha o alvo do trabalho de Deus com a igreja: torná-la gloriosa, uma igreja espiritual, uma igreja que reflete a glória de Deus, o caráter de Cristo, uma igreja que é coberta pela glória de Deus. Igreja gloriosa, versículo 27, sem mácula, sem má fama, uma igreja que não tem uma má fama. Aí ele está dizendo, uma igreja que não tem ruga, que não envelheceu, que não está descuidada, é uma igreja jovial, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, ele fala santa e madura. Ser irrepreensível nesse contexto significa santa e madura. Deus está nos chamando como igreja ao amadurecimento. Esse é o primeiro cenário, é o cenário do casamento. O segundo cenário que a gente encontra é o cenário da paternidade, ou da bênção da primogenitura. Primeiro nós vemos Deus ensinando maturidade de maneira coletiva, de maneira corporativa. Existe a necessidade de amadurecermos juntos, de crescermos juntos no Senhor. Mas quando ele trata esse segundo cenário, do pai com o filho, ele está dizendo, existe a necessidade de você amadurecer individualmente, pessoalmente. Aqui ele fala sobre a bênção da primogenitura, e eu quero te explicar sobre isso. Quando um filho era primogênito, e o pai estava pronto a ir para a eternidade, o pai iria morrer, o pai chamava o filho, e o pai abençoava o filho, e o pai abençoava o filho com toda sorte de bênção. Os outros filhos menores ficavam ao redor ouvindo o que o pai dizia, e o pai dizia mais ou menos assim, você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 27, o pai dizia mais ou menos assim: que você seja maior do que os seus irmãos, que você possua mais bens do que todos os seus irmãos, que você possa alcançar não só o que os seus irmãos têm, mas além deles. Eu abençoo você com toda sorte de recurso, você receberá toda sorte de bênção. E o pai abençoava desse jeito. Agora eu fico pensando, ao redor daquele pai e daquele filho mais velho, primogênito, haviam irmãos mais jovens que ficavam olhando: rapaz, espera aí, o que vai sobrar para a gente? O que vai ficar para a gente? Como assim o pai está abençoando esse nosso irmão com tudo, não vai sobrar nada para a gente? A maturidade nos eleva a um lugar onde o pai pode confiar a nós o que não pode confiar a outros. Vou te explicar. O pai não queria tornar aquele filho um ditador que iria receber toda a herança e iria pisar nos filhos menores. O objetivo do pai era dizer: eu não estarei mais aqui, logo você assumirá o meu lugar. Você vai assumir o meu lugar para cuidar dos seus irmãos. Você vai assumir o meu lugar para administrar os bens da família. E quando ele não estiver mais ali, haverá um outro primogênito que assumirá esse lugar para poder cuidar de toda a família, de todos os negócios, de toda a herança que o pai deixou. Esse é o segundo contexto de maturidade que Deus ensina. Para que você não se perca, o primeiro contexto é sobre o casamento. Ele está falando sobre a coletividade. O segundo é sobre o pai com o filho. Então deixa eu te falar primeiramente, dentro desse contexto da noiva e do noivo, do marido e da esposa, o que Deus está querendo nos ensinar hoje sobre maturidade? Primeiro, que na cultura judaica, quando a noiva estava pronta para casar, o noivo abordava o pai dele e dizia: pai, eu estou interessado naquela jovem,
e aquela jovem é filha de tal e tal pessoa. Então o pai perguntava: filho, você tem certeza? Pai, eu tenho certeza. Então nós vamos fazer uma comitiva e nós vamos falar com o pai da jovem. E eles iam, no contexto histórico, eles iam até a casa do pai da jovem, e ao chegar na casa do pai da jovem, eles levavam presentes, e o pai conversava com o outro pai, e dizia: meu filho está interessado na sua filha, e eu acredito que nós podemos fazer um acordo para que eles casem. Não era uma coisa forçada, em alguns momentos talvez sim, mas na maioria das vezes havia uma conversa, e se a jovem aceitasse, ela falaria para o pai: pai, eu aceito. Então eles faziam um acordo dizendo: daqui a um ano, ou daqui a tanto tempo, nós vamos reavaliar isso e vamos voltar. O noivo e a noiva não ficavam juntos, cada um ficava no seu lugar. O noivo voltava para sua casa e a noiva ficava na sua casa. O que eles ficavam fazendo nesse processo? Eles ficavam se preparando para assumir um compromisso de uma vida adulta, de uma vida de casado, de uma vida de responsabilidade. Aquela noiva, ela ficava em casa com as suas amigas, e as amigas ficavam adornando ou enfeitando, preparando a noiva. O interessante é que a noiva se preparava todos os dias. Todos os dias você ia ver a noiva pronta, porque ela não sabia quando o noivo iria voltar ao certo. Ele podia voltar a qualquer momento, então no momento que ele voltasse, ela precisava estar pronta, porque parte da maturidade diz que eu preciso estar pronto constantemente. Por isso que a Bíblia diz: prepara-te, igreja, para te encontrares com o teu Deus. Não há tempo de brincar, não há tempo de dizer: eu vou brincar de ser crente. Quando a linha ou fio da vida se romper e você não respirar mais, só te restará o juízo, e você precisará estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, e olha o que eu trago em minhas mãos. A noiva tinha que estar pronta constantemente, e ela tinha amigas que ficavam adornando a sua vida. Em contrapartida, o noivo estava preparando a casa. O noivo estava preparando a casa. Como? Ele estava construindo. E de vez em quando o pai ia lá e olhava: filho, você não vai colocar essa menina aqui dentro, né? Você não vai fazer um papelão desse comigo. Coloca mais cimento ali, conserta isso, faz isso. E o menino ficava construindo por conta. Ele ia construindo. E quem dizia que estava na hora não era o filho, era o pai. Por quê? Porque quem percebe se o filho está maduro ou não, não é o próprio filho, é o pai. Não sei se você entendeu. O primeiro sinal da imaturidade é quando a gente tenta mostrar ao nosso pai, ou apontar para o nosso pastor, para o nosso líder, que nós estamos prontos. Você estará pronto quando você estiver pronto. Você estará pronto quando o seu pai perceber que você está pronto. Não lute por algo que Deus não está te mandando lutar. Não tente alcançar algo que Deus não te colocou ainda. Porque você chegar no ambiente da bênção e da promessa que Deus te prometeu, e você não está pronto para isso, é como uma sentença de morte. É por isso que muitas vezes Deus resiste a alguns de nós, porque Ele está dizendo: prepare-se primeiro, esteja adornado, santifique-se, construa uma identidade forte e sólida na palavra, seja limpo pela palavra, cresça em maturidade. A noiva está esperando o tempo todo, e o noivo está aguardando, dizendo: pai, e aí, será que a casa está boa? Quando o pai fala: a casa está pronta, filho, o jovem vai com a comitiva, e quando ele chega ali, a expectativa é que a noiva esteja esperando. Esse contexto é o contexto bíblico da vinda do Cordeiro para buscar a sua noiva. E eu preciso dizer para você: nós estamos vivendo, mas nós estamos caminhando ao dia onde o Senhor Jesus vai voltar novamente, e Ele vai assumir a sua igreja como noiva. É um sentido figurativo? Mas Ele está dizendo: esteja preparada, minha noiva, esteja mantendo a sua vida santificada, purifique-se através da palavra. Isso é, rompa
todo compromisso que você tem com o mundanismo, rompa todo compromisso que você tem com a carnalidade. Meus queridos, eu sei que essa palavra dá sono em algumas pessoas, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados a ouvir uma palavra de correção, de alinhamento, porque nós não queremos amadurecer. Eu sei que não é uma mensagem popular, mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu estou preparando você para se encontrar com o Senhor, e não para um show. Não terá show, terá um dia que será o dia do Senhor. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o teu Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo aos discípulos: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. Olha o contexto que Deus está nos ensinando hoje. Ele está dizendo: Jesus não está aqui nesse momento, e a Bíblia afirma que Ele não sabe, Jesus não sabe o dia que vai vir. Ele está preparando a casa. Enquanto Ele está preparando a casa, aqui na terra, Deus, através do seu Espírito Santo, está preparando a noiva. A noiva está sendo pronta, porque nós não sabemos quando o noivo vai sair da eternidade para buscar a gente aqui. Então a gente tem que estar pronto o tempo todo. A gente tem que ser maduro, isso é, temos que estar preparados o tempo todo. Já vamos entrar em detalhes para você entender. Noivo está preparando o lugar para a noiva, e a noiva está aguardando. Nesse primeiro cenário, a maturidade fala sobre: esteja preparado. Esteja preparado, esteja preparado para se encontrar com o teu Deus. Nós temos vivido uma vida onde parece que Deus é um velho gagá, que Deus não vê nada, que Deus não sabe de nada, que Deus não enxerga nada. Eu vou dizer para você: Deus está perto o tempo todo. Deus tem os seus olhos 24 horas sobre você. Ele não apenas ama você, mas Ele está disposto a preparar você para se encontrar com o noivo. Por isso há uma obra de transformação dentro de você todos os dias. E como que a igreja pode estar preparada em termos coletivos? Como que a igreja pode se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, me prepara? Uma das maneiras é através da palavra. Vamos lá. Um dos movimentos que Deus faz para preparar a igreja é tornando ela uma comunidade, um ajuntamento, membros uns dos outros. Um dos movimentos que Deus faz para nos preparar é colocando você sentado do lado de alguém que muitas vezes você não gosta. É colocando você sentado do lado de alguém que muitas vezes você não admira. Mas Ele está dizendo: a igreja não é um indivíduo, a igreja é um corpo. Por isso, à medida que nós estamos juntos, nós vamos santificando uns aos outros. Se nós corrermos desse ajuntamento, se nós corrermos da comunidade, nós não estamos vivendo o Evangelho. Logo, nós não estamos sendo amadurecidos ou preparados. Nós estamos vivendo à mercê de uma circunstância, à mercê da vontade do nosso coração. Deus está dizendo para você: encare a realidade. A igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, a igreja é o lugar de pessoas em aperfeiçoamento. Você pode não gostar da Logos, você pode não gostar de lugar nenhum, pode não gostar de igreja nenhuma, mas eu vou dizer para você um detalhe: a igreja não é ideia do homem, a igreja é um projeto de Deus, e é a igreja que desenvolve. É através de uma mensagem como essa que você é confrontado a sair daqui, a consertar os seus erros na sua casa, a consertar os seus erros com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com o seu chefe. Afinal de contas, Deus vai nos lavando com a palavra, e isso vai acontecendo em comunidade. Um outro detalhe da importância de sermos igreja no sentido coletivo é que Deus está trazendo para nós a ideia em Hebreus capítulo 10, onde Ele diz: não faça como alguns têm feito, deixando a congregação, ou deixando de congregar. Infelizmente, pós-pandemia, já era assim antes, mas pós-pandemia ficou pior. Os crentes geraram em si uma ideia de que eu não preciso estar no corpo. E o diabo, ele faz o quê? Ele opera e coopera para que isso aconteça.
Todas as vezes que você deixa de se juntar aqui com a sua comunidade local, você está perdendo um tempo de crescer e amadurecer. Não, pastor, eu não concordo com isso, porque eu estou em casa. Então me prove biblicamente, se a Bíblia nos fala que nós devemos estar juntos e conectados. Igreja não é um entretenimento que você vem quando você está bem para sorrir. A igreja é o corpo de Cristo, é a casa do Senhor, onde você vem para receber direcionamento, onde você vem para receber alinhamento, onde você vem para receber motivação, mas é um corpo e nós precisamos estar juntos. Sabe qual é a nossa grande crise na nossa imaturidade? É que a gente tenta fazer igreja do nosso jeito. A gente tenta fazer igreja dizendo: eu quero os benefícios, mas eu não quero o compromisso. Eu quero o que Deus pode me dar, mas eu não quero ter que fazer o que eu tenho que fazer para cooperar com aquilo que Ele vai me dar. A igreja corporativa é como uma casa, como uma família. Quando a gente casa, a gente assume responsabilidades. Quando a gente casa, a gente passa a ter demandas dentro de casa. Na sua casa alguém tem que lavar a louça. Se você tem alguém que trabalha para você, amém, você é uma rara exceção. Mas ainda assim, você não tem um funcionário 24 horas que enquanto você dorme, fica soprando um ar gelado sobre você, bota gelo na boca e fica soprando. Então você precisa do ar-condicionado, você precisa ligar o ar-condicionado. Ou você vai mandar a sua mulher ligar, ou você vai mandar o seu marido ligar, você não liga nunca. São demandas. Se você vai sujar o banheiro, vai esperar no outro dia alguém vir, você vai ter que limpar o banheiro. Se você derramou um copo de café, não, deixa aí que alguém amanhã vai vir e vai limpar. Pelo amor de Deus, vai dar mosca, vai dar, enfim, abelha, seja lá o que. A gente precisa entender que a vida em família gera demanda. Demandas básicas nos faz demonstrar se temos compromisso ou não com a nossa família. Como que eu sei que eu estou maduro coletivamente, como noiva, como corpo? Quando eu assumo a minha parte dentro da minha casa. Tem homens aqui, inclusive da minha liderança, que já está até para ser tirado, porque eu não aceito isso, que não lava a louça, porque é um absurdo. Louça é para mulher. Quem disse que louça é para mulher? Que se fosse assim você deveria estar ganhando milhões, porque a sua mulher precisa ser cuidada. A louça todo mundo come, todo mundo partilha da responsabilidade de lavar. A casa todo mundo desfruta, então todo mundo partilha da responsabilidade de limpar. Nós, homens, escute, você que é homem aqui, pare de besteira. Pare de ser menino, de ficar reclamando, fazendo da sua mulher uma escrava. Sua mulher não é o seu capacho, sua mulher não é sua empregada doméstica, ela é sua esposa. E a Bíblia fala que começa pela gente. A responsabilidade que a gente não assume na igreja é porque a gente não assume em casa. Sabe por que a gente tem um monte de áreas? E tem um monte de gente que reclama muitas vezes: ah, pastor, eu estou triste porque eu não estou vendo essa área não está funcionando. Pastor, essa outra área não está andando. Pastor, está quebrado aquilo ali. Pois é, o pastor vai fazer tudo? Nós somos uma família. Quando eu falo: galera, bora fazer, pastor, eu não posso porque eu estou muito ocupado. Pastor, eu tenho muita responsabilidade. Pastor, eu tenho que fazer dinheiro. Pastor, eu tenho uma viagem. Pastor, eu tenho um aniversário. Escute, todo mundo tem coisas a fazer, mas nós somos uma família, e nós precisamos entender que parte do nosso compromisso espiritual é cuidar da igreja, é cuidar da casa do Senhor, ponto final. Goste você ou não, Deus está dizendo para você: está na hora de crescer e amadurecer. Eu disse que seria desconfortável, eu disse que talvez pudesse gerar incômodo, mas está tudo bem. Porque eu não estou falando brigando, eu estou falando como um pai fala a um filho, eu estou falando como um pastor fala a uma ovelha, para o seu bem, para que você cresça. Minha avó dizia que o reflexo do que a gente vive em casa, ele é expresso também quando a gente está vivendo fora. Muitas coisas que não acontecem na nossa vida, no trabalho ou dentro da igreja, é porque não acontecem dentro da nossa casa. E a gente vem com uma vida desregrada, a gente vem com uma vida bagunçada, e aí a gente chega na igreja, a gente quer que tudo esteja bem. A gente quer que o filho do vizinho aqui fale baixo, o nosso pinta e borda.
O nosso pinta e borda, cai, briga, bate, mas a gente olha para o dos outros. Meu Deus, se fosse meu filho, eu batia só na cara dele. Eu dava um beliscão na orelha dele. Sabe por quê? Porque a gente não está enxergando o cisco ou a sujeira que está na nossa vida. Nós aprendemos a cobrar do outro, mas não aprendemos a ser cobrados. Não aprendemos a consertar primeiro a nossa casa, a nossa vida. O primeiro cenário que Deus está trazendo para nós no casamento, na vida coletiva, na igreja é: prepare-se. E preparar-se coletivamente é cada um assumir um pouco da responsabilidade. É cada um se posicionar. É cada um dizer: deixa comigo, pastor, deixa essa área comigo, pastor, pode deixar, conta comigo, pastor, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. É a igreja do Senhor, não é a igreja do pastor Paulo, é a igreja do Senhor. Quando a palavra fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, escute, ela está dizendo: trabalhe, mas não negligencie a obra. E quer saber de uma coisa? Ainda dentro do casamento, como que eu sei que alguém está pronto para casar? Daniel, doido, pai, quando que eu vou casar? Quando estiver pronto. Como que eu sei que eu estou pronto para casar, meu pai? Eu casei com 21, eu sustentei a minha esposa, eu tinha um lar para ela morar, ela não tinha que levantar de madrugada e ficar: meu Deus, oh pai, revela o que que nós vamos fazer, Senhor, qual a direção para a minha família? Esse é o meu trabalho. Isso não é o trabalho da minha esposa. O trabalho da minha esposa é ser cuidada. O trabalho da minha esposa é ser direcionada. O trabalho da minha esposa é ser amparada. Quem tem que orar pela casa, pela visão, pelos projetos é o homem. Homem, escute aqui. O fato de você não orar em casa e deixar a sua esposa fazer isso sozinho, reflete que quando você chega aqui, você também não ora. Você também não adora. Por quê? Porque são as mulheres que têm que orar, as mulheres que têm que adorar. Sabe quem que preenche a maior parte da escala da sala de oração? As mulheres. Não é porque elas são desocupadas, não. É porque elas são compromissadas. As mulheres trabalham, e trabalham muitas vezes mais do que os homens, porque tem que dar conta de um monte de detalhe. E o cara, quando chega em casa, pega o controle, liga o controle, ainda fica com raiva porque ela não colocou o copo d'água para ele ali do lado no sofá. E ele não fala: que, meu amor? Água. Tem que trazer água, senão ele tem um ataque epilético. Fica endemoniado. Escute, nós não podemos ser meninos. Quando a gente casa, a gente se torna responsável pelo nosso lar. A gente se torna o direcionador, o provedor, o protetor. E Deus está falando: cadê os homens aqui? Nós temos homens aqui? Vou falar uma coisa para vocês, homens. Nós estamos começando um projeto de homens. E a gente está se reunindo. Começamos a nos reunir na quinta-feira. Não chamei todos, porque é um grupo menor. Depois eu falei com outro grupo, durante 2 meses. Mas deixa eu dizer para você: o maior empecilho do mover de Deus na sua casa não é a sua esposa, é você. Porque se o marido se posicionar, a família toda se posiciona. Se o marido for um homem de Deus, se ele entender o seu lugar em Deus, a família inteira se posiciona. Então o maior empecilho não é a mulher nem os filhos, não é a dificuldade, é o marido se colocar diante de Deus. E é por isso que a gente vê uma geração tão quebrada, uma geração afeminada, uma geração frágil, uma geração de açúcar diluída, porque os homens não estão mais assumindo o lugar que deveriam assumir. Me desculpe, eu falo para os meus filhos: eu sou o pai de vocês. Como pai eu posso até ser amigo, mas pastor, que coisa, tem que ser o amigão. O que tem que ser amigão? Eu sou pai. E vou explicar qual a diferença de um pai para um amigão. O amigão é cúmplice, ele ouve, ele precisa entender, conversar. Eu não sou amigão de ninguém. Eu sou pai deles. Eu sou pai ou não sou, Daniel? É demais, né? É confortável, muitas vezes, maioria das vezes desconfortável, né? Mas é difícil, mas você vai ser um homem. E quando você casar, vai ter uma família sólida, porque você não está fazendo o que você quer, você está aprendendo o que você precisa. Nós homens precisamos nos levantar no nosso sacerdócio, assumir o compromisso a partir da nossa casa e desenvolver esse compromisso aqui na nossa igreja. E aí eu quero expandir, meu Deus, o tempo passa rápido nessa igreja. Eu quero expandir para você só entender aqui, porque eu preciso concluir.
Você que é homem, você precisa entender que há um compromisso coletivo. Se você não estiver maduro na coletividade, você vai ser considerado um infantil, e você vai orar por coisas grandes, você vai receber promessas grandes, mas você não vai receber coisas grandes. Sabe por quê? Porque Deus não coloca na mão de menino coisas que Ele só pode colocar na mão de homem. Precisamos amadurecer. Pastor, como eu sei que eu preciso amadurecer? Não precisa nem perguntar ao Espírito Santo. Nem pergunte ao Espírito Santo, pergunte à sua mulher. Diga para ela assim: seja generoso comigo, me coloque apenas uma página, não coloque 3, uma página, onde eu preciso amadurecer, o que eu preciso mudar. A sua mulher vai falar para você. A questão toda é se você será orgulhoso o suficiente para dizer: e você, quem você pensa que é? Porque imaturos fazem isso. Quando a gente não sabe lidar com a nossa necessidade de mudar, a gente transfere para o outro, para que a gente diga: eu não vou mudar porque você também precisa mudar. Nós precisamos aprender a ouvir na coletividade o que Deus está pedindo para nós. Nós não somos uma igreja madura, e isso não me orgulha. Pelo contrário, isso me faz chorar diante do Senhor. Isso me faz questionar a mim quase todos os dias, dizendo: Senhor, como eu posso ser um pastor melhor para ajudar a minha igreja a ser madura? Porque nós temos promessa onde Deus está dizendo: eu vou entregar para vocês coisas nessa cidade e coisas em outras cidades. E eu estou assim: Senhor, nós não somos maduros, nós estamos ainda muito aquém, nós somos meninos. E foi onde o Senhor falou: então fale sobre maturidade e convoque a igreja, a noiva, a ser madura. Hoje nós estamos pincelando, domingo que vem a gente vai se aprofundar. Mas me dê mais uns 2 minutos, uns 5 minutos, só para eu finalizar. Falei sobre a casa, noiva e noivo, mas quando eu falo sobre pai e filho, é o outro aspecto. Só que esse aspecto para mim é muito poderoso. Não vi ninguém escrevendo sobre isso ainda. Creio que é algo que Deus colocou no meu coração, me fez ver nessa perspectiva. Você pode colocar na sua teologia, avaliar, mas veja só. Quando a gente vê no contexto histórico judaico cristão que um pai liberava a bênção da primogenitura para o filho, ele entregava os bens para o filho, ele entregava tudo na mão do filho, porque o filho era maduro, porque o filho estava pronto, porque o pai não estaria mais ali. Como que isso se aplica a nós hoje? Primeira coisa que eu, antes de trazer no contexto prático, como se aplica a mim e a você, eu trago o exemplo de Jesus. Porque quando se trata de pai e filho, o primeiro modelo que nós temos é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o filho perfeito, Ele é o noivo perfeito e Ele é o filho perfeito. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre Jesus. E como filho perfeito, o Pai confiou a Jesus o Espírito Santo. A bênção da primogenitura é o Espírito Santo. A bênção da primogenitura é o Espírito Santo. Jesus foi primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, conforme Romanos, e Deus deu a ele o seu próprio Espírito, isso é, Deus entregou toda a bênção que ele possuía na pessoa do Espírito Santo, e ele entregou a Jesus. O Espírito Santo então se torna a pessoa, ou a bênção de Deus em Jesus, que vai fazer com que tudo que Jesus faça dê certo. O Espírito Santo se torna a garantia do sucesso do ministério de Jesus. Se Jesus é o exemplo de filho, ele recebeu o Espírito Santo, chega num dado momento com os discípulos, ô Jesus, você está indo embora? Você vai morrer? E Jesus falava: eu tenho que ir. Não, fica aqui com a gente, por favor, não vá. E Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não poderá voltar. O Espírito Santo não vai vir. Os discípulos estavam com Jesus e eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando Jesus foi, o Espírito Santo veio. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo é a bênção de Deus para nós. Eu vou explicar. Enquanto Jesus esteve na terra, ele era o primogênito dentre muitos irmãos. Quando Jesus foi para o céu, Deus elevou a mim e a você como filhos maduros e nos colocou no mesmo patamar de Jesus, assentados nas regiões celestiais, e ele confiou a nós o Espírito Santo, onde ele estava dizendo: você já recebeu a bênção que você precisa para ter sucesso em toda a sua trajetória, em seu ministério, em sua profissão, em sua vida familiar. Tudo que você precisa já foi entregue para você, essa bênção. Então nós não vamos ficar de lado vendo um irmão recebendo a primogenitura e a gente não, para que ele administre. Deus entregou na mão da igreja o poder de administrar a obra dele aqui na terra. As bênçãos que já foram conquistadas na cruz do Calvário, elas já foram entregues a você. É duro, mas tem um detalhe que talvez a gente não compreenda muito, mas eu preciso ensinar para você. É ensinado, e é certo quando se diz assim: você precisa crer, porque se você crer, você vai receber. E de fato é, mas não é apenas crer. Nós precisamos estar maduros. Crer é a sua habilidade de saber que Deus pode fazer. Isso é crer. A maturidade é você estar preparado para administrar aquilo que Ele vai te entregar. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Você precisa crer, mas você precisa amadurecer. Você é herdeiro. Tem um texto que fala justamente sobre isso. Eu vou ler no domingo que vem. Tem um texto que fala justamente sobre isso. Você é herdeiro de Deus. Você já tem tudo o que Deus desejava te entregar, mas algumas coisas você não pode desfrutar. E sabe por que você não desfruta de algumas coisas? Porque você ainda não amadureceu como filho de Deus. O conceito de hoje, eu falo sobre compromisso, porque a maturidade começa não eu sendo maduro. A maturidade começa com eu dizendo: Senhor, me amadurece. Senhor, muda as coisas dentro de mim. Senhor, transforma o que precisa ser transformado dentro de mim, porque eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com Jesus no exemplo de filho. Eu quero ser obediente a Ti, eu quero seguir o que o Senhor tem para mim, eu quero a Tua vontade, não a minha própria vontade. Eu quero ter o amor que o Senhor tem por mim, eu quero ter por outras pessoas. Como filho de Deus, eu quero ser semelhante a Jesus. Mas quando se trata do coletivo, eu também quero dizer: me ensina a ser um noivo ou um marido como Jesus é. Me ensina o amor, a entrega, a abnegação que Jesus teve. Quando ele diz, ele chega no templo e o templo está cheio de comércio, e ele olha para um lado e ele pega o chicote, ele começa a bater em tudo e chutar tudo, e ele fala: o zelo pela casa do meu pai me consome. Eu preciso começar a orar e dizer: Senhor, gera em mim um santo zelo pela tua obra, um santo zelo pela tua casa. A gente não pode sair daqui hoje do mesmo jeito. A gente não pode sair daqui hoje, ir para casa e domingo que vem dizer: hoje eu não estou muito bem, eu não vou para a igreja. Deixe de ser mole, deixe de ser menino. A gente não deixa de participar da comunhão com Cristo porque a gente está cansadinho. A gente descansa no horário que a gente não deveria estar assistindo o filme até tarde. A gente descansa no horário que a gente não deveria jogar uma jornada dupla de esporte que vai nos deixar cansado para o domingo. Você tem responsabilidade na igreja local. Ou você é igreja, ou você é apenas um frequentador de igreja. Eu não estou obrigando ninguém, eu estou ensinando você a ser maduro. Faz parte da vida. O Tiago sempre fala: quando você escolhe uma coisa, ele inventou uma palavra, você desescolhe outra. Quando você segue a Jesus, você deixa de seguir outras coisas. O seu coração, quando você escolhe, vai determinar o que é prioridade para você. Precisamos nos juntar, precisamos estar aqui, precisamos estar juntos. Nós queremos uma igreja viva, mas nós não somos vivos. Nós queremos uma igreja vibrante, uma igreja que flui no Espírito, mas a gente está cheio de pecado não confessado. A gente está cheio de sujeira, a gente está cheio de maus pensamentos, a gente está cheio de julgamento. Peraí, começa no individual.
e se projeta no coletivo. Deus está nos chamando a um conserto. Semana eu estava orando ali dentro, o Senhor falou: eu vou limpar a sujeira, eu vou tirar a mentira, e eu vou arrancar a imoralidade. Deus, começa na minha vida, começa em mim, começa na minha liderança, mas torne-nos uma igreja madura, não uma igreja menina, porque Deus não vai entregar Jesus para uma igreja que não está preparada. E eu não quero ouvir as trombetas no último dia, eu chegar no dia do arrebatamento e ninguém dá logo ir, porque eu entreti você ao invés de desenvolver você. Se você quer entretenimento, deve ter alguma igreja na cidade. Vá para essa igreja, não tem problema nenhum. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar de desenvolvimento. Eu vou desenvolver você para você ser um bom discípulo, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Eu vou desenvolver você para que você seja um bom marido, alguém que cuida da sua casa e primeiro toma conta dos seus. Eu vou desenvolver você para que você seja um grande homem de Deus, reconhecido, não como uma pessoa religiosa, mas alguém que de fato é semelhante a Jesus. Esse é o nosso trabalho. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito hoje, e por isso eu quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, fala comigo hoje. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a dizer: Espírito Santo, trata no meu coração as áreas que precisam ser tratadas para que eu me torne semelhante a Jesus. E esse é o alvo, que sejamos semelhantes a Jesus. Quais são as áreas que hoje estão impedindo você de viver a plena comunhão com Deus? Quais são as áreas que hoje estão impedindo você de viver aquilo que Deus tem para você viver, não só a nível pessoal, mas na sua casa, na sua família? Aleluia. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço hoje, à luz dessa palavra, me torne individualmente semelhante a Ti e coletivamente parecido contigo. Eu te peço que essa semana seja uma semana onde o Senhor vai me visitar e falar comigo. Eu estou disposto, ó Deus, a abrir mão do que for necessário para servir a Tua vontade e para Te honrar com toda a minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu peço nessa manhã que essa mensagem foi liberada, e eu sei que é uma mensagem reflexiva, para que o Teu povo hoje absorva o que o Senhor deseja gerar em nós. Eu oro hoje que o resultado que a gente vai começar a entrar nesse processo em abril, de consertar as coisas que estão tortas, que a gente possa, Senhor, priorizar o que precisa ser priorizado. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor tire de nós todo o espírito de orfandade, que nos faz, Senhor, ser meninos quando já deveríamos ser adultos. Eu oro, Senhor, que o Senhor tire de nós toda justiça própria, onde nós achamos que temos o direito disso, o direito daquilo outro, e que a gente possa entender: é por causa da graça, é a graça do Senhor que me sustenta, é a graça do Senhor que me faz viver em bênção e proteção. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, que cada membro aqui e aqueles que estão assistindo em casa possa se engajar em estar preparado, porque Jesus está voltando. Prepare a tua noiva, prepare a tua igreja para esse encontro contigo. Coloque em ordem a nossa casa, coloque em ordem a nossa vida, Senhor, e nos torne nessa cidade um exército. Eu te peço, à medida que a gente dá passos para frente, também nos dê sinais de que a gente está no caminho certo. Eu te peço, à medida que a gente se coloca diante do Senhor, consertando a nossa vida, nos dê sinais de que a gente está no caminho certo, Senhor. Libere sobre o Teu povo mais graça e mais favor. Libere sobre o Teu povo o dinamismo da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo sempre esteja presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus por isso.